Sim. Rose, o Car... Ah, Boa tarde, depois eu falo. boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 10 de junho de 2024. E nesse horário das 5h30, a gente estuda essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Eu vou pedir à nossa irmã Ana Constantino. Ana, você pode, por favor, fazer a nossa prece de abertura do nosso trabalho? Sim. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecemos a ajuda, o amparo da espiritualidade amiga da Casa de Francisco, de todos os nossos amigos espirituais que nos amparam, que nos fortaleça, que nos ajuda, que possamos, Pai, através desse estudo, ter mais força para o nosso aprendizado e agradecer ao Mestre Jesus, que nos ilumine, que nos ampara. E pedimos a permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, iniciando o nosso estudo aqui. Nós estamos estudando o capítulo que tem por título Faculdade Nativa. Nós já estamos bem adiantados desse capítulo. Eu vou ler só um pedacinho do parágrafo anterior, que diz assim: o acontecimento, aliás, né, quando ela estava falando sobre os santos, né, ela diz assim: quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fastos espíritas. E o caso de Joana d'Arc, não é isolado na história das aparições sobrenormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quanto temos notícia. Então, ela diz que a história de Joana é uma das histórias mais bonitas, né? Agora nós vamos começar no parágrafo da aula de hoje. Assim, nos meus 8 anos, fato análogo, quer dizer, fato semelhante, passou-se, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência, é verdade, diversas do ocorrido em Dó-Ré-Mi, mas fundamentado nos mesmos princípios. Por aquela época, quando ela tinha 8 anos, eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santana, ao lado da qual morava. Santana quer dizer Santa Ana, mãe, avó de Jesus, tá? Mãe de Maria de Nazaré. Então, a pessoa fala Santana, mas é Santa Ana, que era a mãe de Maria de Nazaré, avó de Jesus. A essa época, já meus pais haviam adotado o espiritismo. Então, nessa época, os pais dela já eram espíritas. Meu pai adotaram, ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico, como era comum entre famílias espíritas no passado. Então, no passado era assim mesmo, né? A mãe, a família era espírita, mas o filho frequentava catecismo católico, né? Muitos eram espíritas, mas casavam na igreja católica, né? Aquele templo católico, portanto, da igreja lá da Barra do Piraí, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades, diz a Ivone Pereira. E a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo infundia verdadeiro encantamento ao meu coração. Eu venerava aquele ambiente e hoje compreendo que então me sentia como que tutelada daquela senhora Santana. Como eu falei para vocês, é Santa Ana, né? A avó de Jesus, que me era tão familiar. Santa Ana se comemora no dia 26 de julho, é o dia de Santa Ana, né? Que me era tão familiar. E daquela Nossa Senhora da Conceição, que comemora-se no dia 8 de dezembro, né? Que eu tinha a satisfação de coroar fantasiada de anjo nas festividades do mês de maio. Imaginava-as como fazendo parte da minha família, porque diziam delas as nossas babás.
A senhora Santana é nossa avó, porque era a avó de Jesus, né? Nossa Senhora é nossa mãe, que é a mãe de Jesus. Como nós somos irmãos de Jesus, né? Portanto, temos que respeitá-las e lhes pedir a bênção todos os dias. Muitas vezes, eu vou dar uma paradinha agora. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não sei o quê, de igreja católica, esse negócio de Santa Ana, vó de Jesus, Maria de Nazaré. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Vamos fazer uma reflexão aqui um pouquinho. Jesus encarnou na Terra pela primeira vez, né? Ele veio pela primeira vez para encarnar como homem. Mas, como ele encarna como homem, ele tem que nascer como nós nascemos. Então, ele tem que ter uma família, mãe, pai, avós, não é? Avós paternos, os pais de José, e avós maternos, pais de Maria. Todos esses espíritos que vieram acompanhando ele, quer dizer, que o precederam, avós e pais, foram escolhidos por ele. Aí você para pensar. O avô de Jesus chamava Joaquim, o pai de Maria. A mãe era Ana, o pai Joaquim. Quem seriam esses espíritos? Quem seriam esses espíritos? Os avós dele, que tinham uma missão, educar a filha, que seria a mãe dele, não é? Dentro de um padrão de moral, dentro da religião. Então, esses espíritos, Ana e Joaquim, foram espíritos escolhidos por ele, para serem os pais da mãe dele, como também os pais de José, que a gente não sabe quem são, para serem os... Olha a importância de José na vida de Jesus. Quase não se fala, né? Tem um texto sobre ele, de José, eu não tenho certeza, acho que é de Humberto de Campos. Fala sobre José, é lindíssimo, porque José passou em silêncio, reparar, ele passou em silêncio, era o pai de Jesus, o que deu as primeiras orientações religiosas de Jesus, o que protegeu a vida de Jesus. Porque você fala, Jesus não morreria. Eu digo, não, uma espada romana atravessando o corpo humano de Jesus não mataria. Claro que mataria, gente, pelo amor de Deus. Ele tinha um corpo como eu, como vocês. Não, morre na cruz. Então, se um soldado romano lança a espada sobre ele, morreria. Olha a missão divina de José, recebendo aquele espírito, ensinando a ele uma profissão, a orientação religiosa, protegendo, fugindo para o Egito, para escapar da morte. Porque se não tivesse perigo, o anjo, o amigo espiritual, não teria vindo a José, pega a sua família, foge para o Egito, porque o inimigo vai chegar e você corre perigo com a sua família. E se José e Maria morrem, quem ia cuidar de Jesus? Eles eram os pais, espíritos preparados pelo próprio Jesus. Então, a gente tem que ter respeito por esses espíritos. Joaquim, Ana, Maria, José, os pais de José, que nós não conhecemos quem são, e foram espíritos preparados, enviados por Jesus para fazerem parte da sua família. Então, o espírito às vezes tem esse negócio, né? A gente tem que tomar cuidado. Vamos respeitar, tá? Por isso que, né, quando ela diz aqui, imaginavas como fazendo parte da minha família, porque diziam delas nossas babás, né? Esses babás aqui são os espíritos. Vocês têm que respeitar, pedir a bênção, a avó, a Nossa Senhora, né? Porque é como nossa avó, são espíritos de escola, gente. Não foi qualquer um que Jesus disse assim, quem está na fila aí para encarnar? Não, essa vai ser minha... Não foi assim, não. Não foi assim, não, né? No entanto, sobre todas as imagens existentes naquele templo, naquela igreja, né? A que mais me impressionava e comovia era a do Senhor dos Passos. Era uma imagem, eu nem sabia que tinha essa imagem. A do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos, com a cruz nos ombros. Eu lembro da imagem, mas não sabia que chamava Senhor dos Passos. Uma imagem de Jesus caída com a cruz, né, quando ele cai, e o outro homem vem ajudá-lo, né?
com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem. Profundas sugestões ela infundia em minha alma. E, às vezes, chorava ao lado dela, porque diziam as babás, os espíritos. Foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Então, eu importava-me, porém, beijar a ponta da sua túnica ou um ângulo da cruz, e não raro levava um ou outro humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento, e grande tristeza me invadia o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre o andor, na capela mor, e não no altar. Então, não sei o que é andor, né? Visto não existir na ocasião dentro da igreja, acomodações para ela em nenhum outro local. Então, a imagem estava sendo um andor, porque da igreja não tinha um espaço no altar para botar. Devia ser uma imagem grande, né? Em verdade, já por essa época, eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. E eu sofria não só a saudade de minha existência anterior, da qual eu lembrava, uma insatisfação, né? Como ela disse, eu não passava de uma criança infeliz, pois como vimos, o sofrimento que me acompanhava desde o nascimento, e eu sofria não só a saudade de minha existência anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação no ambiente familiar, que eu estranhava singularmente, como verei mais adiante. Por quê? Porque ela tinha lembranças vivas da vida anterior. Na vida anterior, ela foi uma menina, ela tinha lembranças de uma vida onde ela foi muito rica. E agora ela era pobre. Ela tinha Charles como pai lá no passado, e agora era o outro pai. Então, ela se sentia um peixe fora d'água, dentro daquela família. Ela era uma criança infeliz, ela achava que aquela família não era a família dela, que a família dela era a família com quem ela sempre se encontrava quando ela estava no desdobramento, né? Aquela que era a família dela. Aí ela diz aqui, dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor, quer dizer, o medo que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre proles numerosos, a família tinha muitos filhos, né? Me surrava, o irmão dela batia nela frequentemente, por qualquer contrariedade durante nossas peraltices. Fato que me pungia, quer dizer, que me entristecia e aterrorizava muito, e que a minha, talvez, excessiva sensibilidade exagerava, como se tratasse de um martirológio por mim sofrido. Então, o irmão que batia nela, ela fazia daquilo um martírio, né? Um grande martírio. Às vezes ela diz que até exagerava muito, tornando-me, então, complexada no próprio lar paterno. Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, com a característica de morte aparente. Felizmente, para todos os de casa, a ocorrência foi em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama encarnada, né, que era que dormia conosco, que fora testemunha do primeiro fenômeno, do primeiro mês do meu exercício. Então, ela teve esse mesmo coisa que ela teve quando nasceu, só que foi bem mais curto o tempo. Mas a ama, que era comum, né, ter aquela ama que cuidava muito das crianças, só ela percebeu. Pôs-se ela, então, a ama, a debulhar o rosário, orar, né, com o rosário, temerosa de acordá-los de casa, o que não impediu de me supor atacada de um ataque de vermes, e por isso mesmo dando-me vinagre a cheirar, né? Feriu as próprias orações, a cheirar, mas como o alvitre se verificar infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações. Tentou com vinagre, acordar ela com vinagre, mas não conseguiu. Mas aí ela voltou a orar. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim, inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Entre mentes, sob a ação do fenômeno, do desdobramento, né, vive no interior da igreja que eu amava, que é lá a igreja lá da cidade de Barra do Piraí, né? De Barra do Piraí. Diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia. Agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a Capela Mor. O familiar acima citado era o irmão. Torturava-me, então,
como os habituais maus tratos. Quer dizer, no sonho do desdobramento, lá estava o irmão batendo nela, espancando-me furiosamente, despedaçando minhas roupas e puxando meus cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento, apelei para o socorro do Senhor, que era a imagem, né? Então, como que vi a imagem desprender-se do andor com a cruz das costas, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Então, foi uma mensagem para ela, né? Ela viu o irmão a torturando, tudo no sonho dela, né? No desdobramento, e a imagem do Senhor dos Passos desceu do andor, ficou de pé com a cruz das costas, que era do Senhor, e desceu e pegou pela mão e disse que para ela segui-lo, porque só assim ela teria como suportar os sofrimentos que a esperavam. E ela era criança. Ele já disse para ela, o espírito dela, que logicamente foi um amigo espiritual, que tomou essa imagem do Senhor dos Passos, da estátua, e disse para ela que ela tinha que estar ao lado de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, porque só assim ela poderia suportar todos os sofrimentos que estavam para vir, surgir na vida dela. Dali ao futuro. Ela era uma criança, né? Logicamente que ela não deve ter captado a mensagem, mas vamos lembrar que Ivone é uma quase, acho que são 3 vezes suicida, né? Então, os sofrimentos que ela teria que encarar dessa vida eram muitos. Aceitei a mão, isso do desdobramento, que se estendia. Apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela-mor. De nada mais me apercebi. Enquanto a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério, quer dizer, alívio para o meu coração até hoje sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo. Ivone disse que ela não teve nesse mundo, aqui enquanto ela viveu 84 anos, um só dia de verdadeira alegria. Nossa, que resgate, né? Que resgate. Se sobrepuseram no decurso da minha presença e existência. Então, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presença e existência. Bem cedo, porém, eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade de 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia correntemente pela citada época. A família já era espírita, tá? Certamente que não pude assimilá-lo devidamente, claro, aos 8 anos. Ela não conseguiu compreender devidamente o livro, mas li-o do princípio ao fim, embora a sua literatura clássica me confundisse. O assunto principal de que tratava a técnica espírita, o assunto principal de que tratava era a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de uma personagem. Calou-me profundamente no coração, e eu compreendi perfeitamente. Este livro foi o romance Marieta e Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazu, em Barcelona, Espanha, traduzido, né? Pelo ano de 1870. E o capítulo, o primeiro dia de humor, foi para mim como que o chamamento para os assuntos espíritas. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança da sua justiça, a fé e a paciência, que sempre me impeliram para o espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos, que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar até agora as dificuldades que comigo vieram para a encarnação. Para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então, ela diz assim, foi desse modo que a doutrina espírita, que é a doutrina do Senhor, né, a esperança na sua justiça, a fé, a paciência, que sempre a impeliram para o espiritismo, né, fez com que ela pudesse, né, superar todas as dificuldades que vieram com ela para essa
reencarnação expiatória. Então, a reencarnação dela não foi missionária, foi uma reencarnação expiatória, tá? E por que ela teve uma reencarnação expiatória? Porque foi uma reencarnação como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o meio. Ela infringiu muitas leis divinas. Então, essa reencarnação dela veio para resgatar, para vencer as dificuldades. E foram muitas dores e sofrimentos. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo? Como eu pedi aí para vocês, né? É aqui, ó. Tem aqui ó, para você. Deixa eu pegar o outro Evangelho. Eu já tenho aqui, não, você já tem. Uhum. Vamos abrir no capítulo 5, item 10. Capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo Bem-aventurados aflitos, né? Capítulo 5, item... Não, você vem aqui, ó. Olha aqui. Você vai olhar aqui, ó. Capítulo 3... Vai puxando aqui, ó. Capítulo 7, volta um pouquinho. Cadê? Capítulo 5, item 10. Aí você vai procurando o número 10, ó. 5, tá? Procura aí o 10. 6, 7, 8, 10. 10. Olha lá, diz assim, ó. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade. Esse trecho, a Ivone Pereira colocou aqui, porque nós vamos passar por reminiscências de vidas passadas. O capítulo agora da Ivone Pereira. Mas aí ela coloca a questão 395 de O Livro dos Espíritos e o Evangelho. Eu vou ler primeiro o Evangelho, depois a gente lê o Livro dos Espíritos, tá? Na Ivone Pereira. Mas agora a gente vai para o Evangelho. Capítulo 5, item 10. Capítulo 5 é Bem-aventurados aflitos. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula, qualquer erro, lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, quer dizer, pessoas com doença, com pestes, aos quais se veda o acesso à cidade, a que aportem, até que se haja o expurgado, quer dizer, livre da doença. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo, se libertando do mal, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio, quer dizer, o sofrimento e as expiações são um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. No caso da Ivone, 3 vezes suicida, né? 3 vezes suicida. Então, quanto mais grave é o mal, uma pessoa que se suicida 3 vezes, o mal que ela fez foi muito grande, né? Tanto mais enérgico deve ser o remédio. Por isso que ela disse que, nessa última encarnação, ela não teve um momento de alegria. Não terminei. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. E deve regozijar, ficar feliz, a ideia da sua própria próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. E não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, está sofrendo é porque está resgatando, está fazendo o tratamento, né? Então, não tem que reclamar, né? Agora a gente vai começar o novo capítulo do livro Recordações da Mediunidade, Reminiscência de Vidas Passadas. Aqui diz assim, a Ivone abre com a leitura do Livro dos Espíritos, questão 395. Pergunta Kardec, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Eu estou nesse livro aqui, tá? Recordações da Mediunidade. Os espíritos respondem, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram, o que faziam,
Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado, né? Allan Kardec. E o Evangelho aqui embaixo foi o que nós já lemos. Vamos seguir em frente. Muitos dos nossos amigos, diz Ivone Pereira, frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou por meio de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral e em particular, a deles próprios. Então, muita gente vai procurar. Eu quero saber quem foi minha mãe na vida passada, ou então quem eu fui na vida passada. Muita gente procurava ela para saber dessas coisas. Nada poderíamos acrescentar, porém, acrescentar sobre o assunto as instruções dos espíritos que organizaram os códigos do espiritismo. Então, muita gente ia perguntar para ela, querendo saber quem foi na vida passada alguém da família, ou essa própria pessoa, quem eu fui na última reencarnação. E ela diz que ela não podia acrescentar nada sobre o assunto, porque os espíritos, na codificação, já tinham falado sobre isso. Inclusive, quem quiser se aprofundar nisso, dá uma olhadinha no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 começa no item 1, vai até o item 26. Nós estamos até nas nossas palestras de quinta-feira estudando esse capítulo 4. Né? Então, se alguém quiser se aprofundar na questão sobre reencarnação, além, é claro, de ter o livro dos Espíritos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, estuda o capítulo 4, que o capítulo 4 tem tudo aí sobre isso, né? E aí é o que ela diz. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado, porque a gente reencarna com esquecimento, né? Então, ela diz, se a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso, antes poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Vamos lá pegar de novo o Evangelho? Abrir no capítulo 4, item 11. Capítulo 4, item 11. Aqui, ó, capítulo 4. No caso, item 11, né? Item 11. Aí você abre, vê a página do capítulo 4, vê a página do capítulo 4. 67. Isso, vai lá. Aí na página 67, aqui, ó, vira aqui, aí você já vira assim, ó. Vê aí a página 67 e procura o item 11. Lê com a gente, tá? Lê acompanhando com a gente. Item 11, achou? Não, aqui, ó. Aqui você começa, item 1. Item 11 aqui, ó. 8. Vendo? Item 11, ó. Aqui, ó. Item 11. Vamos lá. Vamos ler aqui o item 11. Capítulo 4, item 11. Diz aqui, ó. Esse aqui já está dentro. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Não, peraí, eu acho que eu botei errado aqui. Espera um instantinho. Deixa eu só ver aqui um minutinho, gente. Deixa eu botar aqui. Era esse. Peraí. É porque é tanta coisa. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, peraí. Só um minutinho. Meu Deus. Desculpe, é capítulo 5, item 11. Gente, desculpa. Capítulo 5, item 11. Capítulo 5, eu falei capítulo 4. Falei, eu não estava no capítulo 4. O seu é 5, eu que falei errado. Eu falei capítulo 4. Capítulo 5, 5, item 11. Vamos lá. É que eu anotei aqui no meu livro errado. Olha aqui, esquecimento do passado. Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, item 11. Olha o que está escrito aqui, sobre o esquecimento, porque como ela diz aqui, ó,
Ivone disse assim, se como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado. O que a lei da criação encobriu? Nós reencarnamos e passamos pelo esquecimento. Né? Então, a lei da criação não nos permite reencarnar e lembrar quem nós fomos da vida passada. A lei, então, se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento, quer dizer, conhecer esse passado, não traria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Então, ela está dizendo o seguinte, Deus não nos permite reencarnar e lembrar quem nós fomos da vida passada. Por quê? Porque essa lembrança traria para a gente prejuízo. Traria para a gente prejuízo. Então, vamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 11, esquecimento do passado. Diz assim, em vão se objeta, quer dizer, se questiona que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, e que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Já pensou, se você reencarna e, vamos dizer que você tenha nascido a partir dos anos 50, e, de repente, você reencarna e todo mundo sabe que você foi um criminoso nazista. Já pensou? Que coisa terrível. Não é? A guerra terminou em 45, quantos morreram lá no julgamento de Nuremberg? Um monte morreu enforcado. Vai que você, da década de... Lembra da questão dos 224? O cara pode reencarnar até 24 horas depois, ou muitos anos. Aí o cara, 10 anos depois, reencarna. E você fica até... Lembra daquele caso daquele garoto? Já pensou que a família aceitou e que o amigo espiritual disse que era um criminoso nazista? Já pensou se ele souber? É claro que ele não vai saber. Os pais sabem, mas ele não. Já pensou se soubesse? Ele sabia uma coisa, isso todo mundo sabe. Olha para a cara dele, você, hein? Que coisa, como é que você pôde fazer aquilo? Seria terrível, não é? Essa criatura não conseguiria, porque onde o pessoal passasse, ia ser criminoso, assassino, nazi. Já pensou que coisa horrível? São companheiros que se equivocaram, como nós já nos equivocamos também, em outras reencarnações. Mas a gente sabe que o povo não perdoa, né? O povo não perdoa, apontaria o dedo para a criatura, né? Então, está aqui. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho. Nossa, eu fui Napoleão Bonaparte. Apesar que Napoleão fez e aconteceu também. Mas você ia ver o lado bom de Napoleão, né? Olha que maravilha, né? Eu, Napoleão Bonaparte, meu Deus do céu. Já vou passando também aqui, ó. Aqui depois, como Napoleão andava, onde ia, fez uma úlcera terrível, né? Mas ele já, aí todo mundo já ia querer. Eu fui Rainha Elizabeth I, e aí ia começar por aí. Eu fui Ramsés, aquelas coisas todas, que a gente sabe, né? Então, diz aqui, isso, em todas as circunstâncias, ou humilhando ou orgulhoso, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Frequentemente, não quer dizer sempre. Exceções. Renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nessas pessoas, com quem ele reencarna, as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no último. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgando-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, está lá a nossa consciência já nos acusa, a nossa
Intuição, as nossas tendências instintivas já nos mostram o caminho. Lembrar seria muito prejudicial. Então, Deus não nos permite lembrar. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Você traz o teu conhecimento, as tuas experiências gravadas no seu inconsciente. Em cada existência tem um novo ponto de partida. É como se eu estivesse pensando. Tudo novamente, só que com uma bagagem maior, né? Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou mal. Suas atitudes, tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido, completamente nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, apenas quando eu estou aqui encarnado. Volvendo à vida espiritual, quando eu entro também no desdobramento do sono, aí não tem esquecimento não, tá? Porque quando eu desdobro durante o sono, tem um monte de jeito para me lembrar, principalmente se não foi coisa boa que eu fiz, tá assim de gente, ó, no plano espiritual para me lembrar o que eu fui. Por isso que o cara quer voltar correndo para a caminha, né? Porque às vezes quando ele está dormindo e desdobra, chegou no plano espiritual, tem um monte de gente, ó. Você. Cara, ai meu Deus do céu, deixa eu dormir de novo. Eu vou para a cama porque não dá. E outras vezes, quando ele desencarna e volta ao plano espiritual, novamente ele lembra. Então ele diz aqui. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre, durante o sono, a qual não obsta, aqui no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado, não. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião que goza de certa liberdade, no desdobramento que eu falei. O espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga do curso da vida exterior, quando você está no estado de vigília, de olho aberto. Aí a lembrança se apaga, mas cochilou, desdobrou, está todo mundo lá, né? Mas da falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo das suas relações sociais, forças novas aurem ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, quando você volta, às vezes Deus é tão misericordioso, não deixa nem você lembrar o que você sonhou, né? Você lembra alguma coisinha ali, mas você acha que tinha um sonho maluco, esse sonho, meu Deus, isso é uma loucura. Isso é bobagem. Tudo bobagem. Não é bobagem nada, é verdade. Né? Mas, então, esse capítulo 5, item 11, esquecimento passado, a gente deve sempre lembrar, tá? Nós lemos aqui o capítulo 4, lemos o capítulo 5, item 10, e o capítulo 5, item 11. Né? Então, esse item 10 e item 11 do capítulo 5, é bom a gente reler. Então, a gente está vendo aqui o Evangelho diz tudo para a gente. Tudo para a gente. Tá? Item 10 e item 11 do capítulo 5. Deixa bem claro para a gente, né? Tem gente que não gosta do livro espírito. Então, estudo o Evangelho, que ele traz as informações todinhas. Então, vamos prosseguir aqui. Né? Aí ela diz aqui, todavia, a observação de sábios investigadores, todavia,
A observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal. Tem pessoas que, às vezes, fizeram tanta besteira, né, que nem o esquecimento que se impõe a todo espírito na reencarnação é suficiente para pagar, para esconder tudo. Às vezes, a lembrança é tão violenta que ela consegue atravessar esse véu do esquecimento quando a gente está encarnado. Por isso ele diz aqui, né? Nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, que é a memória da vigília, apagando as recordações de vidas anteriores, pois a verdade é que, de vez em quando, surgem indivíduos idôneos, apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas, exatas por investigações criteriosas, e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza nas narrativas, que impossível seria descrer-se deles, sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. Então, tem pessoas, né, que às vezes lembram de fatos da vida passada, né? Crianças que falam, né? Como eu vi outro dia um garotinho na Inglaterra, que quando ele viu uma foto num jornal, era uma família lembrando fatos da Segunda Guerra Mundial, ele olhou e disse assim: eu morri pilotando um jato desse daí. Ele tinha uns 6 anos. Eu morri pilotando um jato. Aí eu falei, não sei o que ele... Aí ele lembrava o nome dele. Meu nome era tal, eu era piloto da RAF, né, que é a Força Aérea Britânica, né, da RAF, e o meu avião foi abatido durante uma batalha pelos nazistas. E ele deu o nome dele. E a família foi lá. Foi verificar, né? Porque tem lá no Ministério, né? Lá britânico, e procuraram. Estava o nome dele, e ele deu detalhes da vida dele, da família dele, dos parentes, de tudo, ele deu detalhes. Então, tem a foto, aí botaram do jornal a foto do piloto, ele dentro do avião, né, com aquele chapeuzinho que eles usavam, a foto do piloto. E o nome dele. E esse menino tinha uns 5 a 6 anos. Ele falou tudo sobre a família do piloto. Onde ele morava, quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os primos, a família, endereço, tudo. E dizendo como era a batalha, o nome dos companheiros dele, pilotos, os companheiros que ainda estavam vivos, os companheiros que morreram, qual foi a batalha, como ele foi abatido, deu tudo. Então, eu falei, você vai dizer o quê? Que é mentira? Como é que uma criança de 5 anos consegue dar todos esses detalhes, né? Então, como diz aqui, né? São lembranças de suas existências, muitas dessas verificadas e exatas por investigações criteriosas e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza das narrativas que impossível seria descrer-se deles, sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é, uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual. Então, é uma coisa rara, mas não é tão rara assim. Porque, às vezes, você pode ter algumas lembranças de algumas coisas, né, que está dizendo de onde você veio, o que você fez. Aí, daqui, sem saber essas lembranças que você pode ter, que elas sejam o passado espiritual, a se manifestar timidamente as nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata, e por isso não participam a outro do que com elas se passa. Então, muitas pessoas que não são espíritas têm essas lembranças, mas ficam com medo de falar para alguém e a pessoa achar que ele é maluco. Então, de vez em quando, a gente lembra, às vezes, do desdobramento do sonho. Você vê cenas tão vivas, que parece impossível para você dizer, isso foi um sonho, né?
Eu, quando era mais jovem, eu tinha muito dessas. Vim nas cenas e fatos tudo assim, que é muito claro. E todas elas eu nunca esqueci. O interessante é esse. Tanto lá na França, como lá na época lá do cristianismo primitivo, essas duas foram as mais fortes para mim. Eu nunca esqueci nenhum detalhe. Uma na França envolvia o quê? Política, que é uma coisa que até hoje eu sou chegada, né? Envolveu política. Não foi uma coisa. Não fui muito feliz, o final não foi muito feliz. E outro, lá na época da cristandade, quando eu acabei de bater um leão lá, e essa foi para mim a mais violenta, porque eu acordei com o leão em cima de mim. Eu abri o olho, eu não vi o leão, eu sentia o leão. Né? Porque eu sonhei que eu estava numa arena daquela com os cristãos, mas eu não tinha nada a ver com os cristãos, não. Eu deveria ser prisioneira política, alguma coisa assim. E naquela época eles colocavam na arena todo mundo, colocava cristão, assaltante, pessoa adúltera, quem eles não gostavam, todo mundo que eles achavam que não prestava ia para lá, os cristãos iam junto. Tanto é que, no momento que eu estou lá, eu percebia, essa lembrança eu não me esqueço, que eu não tinha nada a ver com aquele pessoal. Sabe aquela coisa de estar cantando junto com eles? Não. Eu sentia que eu via aquele pessoal lá, que eram os cristãos, mas eu não tinha afinidade com eles. Eu não tinha, mas eu estava lá. E era muita gente, até que de repente você abre os portões e a gente começa a subir uma escada. E eu fui subindo. A arena era assim de gente. Era tanta gente que você não via a plateia, de tanta gente que tinha para mais de 1.000 pessoas. Porque não dava, era todo mundo apertadinho. A única sensação que eu tive é que o número de pessoas à minha volta ia diminuindo. E estava mais largo o espaço. Até que, de repente, eu escuto um barulho e eu viro para trás. E quando eu viro para trás, era um leão monstruoso, com uma juba preta, imenso. Eu só dei um grito, ele voou em cima de mim. E pegou aqui, que era onde eu passei grande parte da minha vida, nessa encarnação, com problemas. Já falei para vocês, né? Que o médico falou que ele não sabe como é que eu falo, que essa potência de voz, porque minha corda vocal não faz oclusão, mas eu falo mesmo assim. Então, ele pulou aqui. Eu acordei gritando, um leão fazendo assim. E aquela juba preta, fedorenta no meu rosto, e eu gritava, o leão. Aí, meu marido, né, meu ex-marido acordou, e eu gritava, o leão, você entende? O leão, ele não tem medo, tem um leão. Tem o leão, ele está aqui em cima de mim. Tem eu acordada, e o leão ali, eu gritava. E ele não tem leão, tem leão. E eu fazia assim, e eu gritava até que parou. E eu fiquei com aquela sensação, sabe, daquele pelo sujo esfregando em mim. Essa nunca esqueci. Foi assim. E a outra foi da Revolução Francesa, onde eu devo ter morrido lá, fugindo uma noite com um companheiro, numa carroça, a gente vestido de preto, e a gente via correndo, escutava barulhos de cavalos atrás, e a gente uma charrete no olho, e de repente, quando faz uma curva, a carruagem vira na beira da estrada, e meu companheiro cai num barranco e fica pendurado. E eu vou correndo, eu não sei se era homem, se era do leão, eu acho que era homem, mas nessa da Revolução Francesa, eu acho que era homem também. E eu estico a mão e fico segurando ele no barranco. E os cavalos, toda a cavalaria chegando, né? E aí a gente devia ser rebelde, né? Revolucionário. E aí ele olha para mim e diz assim, me larga e foge. Aí eu olho para ele, tipo assim, acabou para nós dois. E, tipo assim, eu não fui. Eu fiquei com ele, né? E aí eu acordei. Porque, claro, a cavalaria chegou, né? Então ele falava para mim, vai embora, foge. E eu, segurando a mão dele, disse assim, não. Aí fiquei, quer dizer, quando a polícia chegou, a polícia lá, chegou, já dançou. Então, essas duas são bem fortes, todos os detalhes. Aí eu, lógico, tenho que ter noção do que acontece no meu passado, que não foi muito lindo, né? Já tive, o meu próprio pai já mandou uma mensagem dizendo, né? Ela tem muitos amigos espirituais, sempre foi ligado aos livros, mas isso já teve tanto problema para ela em vidas passadas, então tá aí, né? E a política, eu sei que essa foi, em primeiro lugar, dos parâmetros de sucesso, porque
É fogo. Até hoje, até hoje. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, gente, são essas lembranças que a gente traz da vida, que a gente traz de reminiscências, e que a gente tem que saber o que elas são. História da nossa vida, né? História da nossa vida. E isso prova, claro, a reencarnação. Claro que prova a reencarnação para a gente, né? Então, vamos parar aqui. Ó, semana que vem, dia 17, começa aqui, ó, o espírito de doutor Bezerra de Menezes, tá? Vamos botar aí a data, 17? Bota aí. 17/6. Ah, você não tem o livro, né? Quando ela diz o espírito do doutor Bezerra de Menezes. Então, vamos encerrando aí esse nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, todas essas oportunidades que o Pai nos concede, né? De crescimento, de aprendizado. É muito bom a gente saber disso, porque aí a gente já sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles, e a gente tenta trabalhar para poder melhorar cada vez mais, tá? Então, que o Senhor nos abençoe. Bem, gente, ó, daqui a pouquinho nosso irmão William estará aí para o nosso painel sobre o alcoolismo, né? O disfarce das bebidas sociais. Eu vou passar aqui para você, Carmen, para poder fazer aqui o que tem que fazer, tá?